Bom dia, gente. Vamos assim, voltando à temática habitual dos meus vídeos, eu quero falar sobre as religiões e a lavagem cerebral dos camelôs da fé. Falar baseada num texto de Lisandro Rubens, o mesmo autor de A Bíblia Desmascarada. Assim, que os camelôs da fé, de acordo com Lisandro, eles realizam a reeducação ideológica, de acordo com a técnica criada em 1735 pelo presbiteriano Jonathan Edwards, em 3 etapas, onde criam um problema, divulgam o problema e apresentam a solução que mais possibilita controlar as ovelhinhas. Inicialmente, no chamado colapso forçado ou descondicionamento, rompem-se os laços do indivíduo com seu passado e apaga-se o que possa prender o indivíduo às suas origens. Aí, depois que o colapso forçado desconectou a mente do iludido do que vinha moldando as suas ações e reações, é feita a submissão e identificação. Nela, o iludido é estimulado a simpatizar com o pastor e achar que o pastor é seu grande benfeitor e libertador. Porque o pastor, ele emanciparia a ovelhinha de um passado tenebroso e ofereceria a imperdível oportunidade de renascer, levar uma vida nova e acreditar num poderoso amigo imaginário. Sendo que, ao adotar o modo ensinado pelo pastor, o iludido se torna um dependente psicológico, que funciona segundo as orientações do seu manipulador. E durante o recondicionamento psicológico, o reeducador reconstrói a mente do iludido, segundo a ideologia que ele professa. O iludido, uma vez reeducado, passa a agir de forma teleguiada, segundo as diretrizes que lhes são transmitidas. A programação infiltrada pelos religiosos no cérebro do iludido consiste em sugestionar o subconsciente do iludido de maneira forte, constante e emocional, a fim de que ele termine acreditando nas versões mais absurdas, desista de contestar e se torne uma máquina de repetição inconsciente. As técnicas usadas pelos grupos religiosos são semelhantes às lavagens cerebrais usadas por Hitler e as que os chineses vêm usando com os que se atrevem a contestar as regras do regime comunista. As técnicas usadas pelos grupos religiosos, elas são muito poderosas. E o estupro da mente explora diversos instintos do psiquismo humano, tais como o instinto de submissão ao líder, o instinto do quê? Quem vem lá? O instinto de conservação, o instinto gregário, os conflitos emocionais, etc. As características mais exploradas pelos pastores são o instinto de predomínio, ou tendência humana de querer atingir alguma posição de prestígio, a gregariedade ou necessidade de seguir o grupo, de se agrupar e a vontade de não parecer diferente, a necessidade de fazer as coisas da maneira certa e o fato de os indivíduos só se realizarem em sociedade. Os pastores, eles não são escolhidos pelo conhecimento teológico ou vocação, mas pelo malabarismo persuasivo da oratória e pela capacidade de pedir, prometendo pagar em dobro tudo o que for dado. O iludido termina fazendo de forma incondicional o que o pastor determina. Até porque o instinto gregário ou senso social do ser humano é um dos nossos valores básicos. Aí, durante o processo de reeducação, o humor é evitado até que a felicidade pareça uma dádiva só acessível aos convertidos. Tanto os conflitos emocionais como as dificuldades de adaptação são explorados, assim como se excita os brios do iludido. Se convence o iludido de que ele cometeu culpas graves e se tenta convencê-lo de que ele precisa se redimir. E o líder do grupo seria o único e verdadeiro mestre. O pastor, ele também usa táticas de coação disfarçada de atitude piedosa, amedrontando ou cativando o iludido pela assistência que prestaria no campo da saúde, economia ou do emprego. E essa artimanha costuma atenuar ou apagar tanto a ética como o senso crítico do beneficiado. O pesquisador italiano Michele Cedel, depois de realizar longos e aprofundados estudos sobre as lavagens cerebrais, em seu livro Apologéticas, Seitas e Heresias, põe em evidência as peculiaridades mais usadas pelos religiosos.
e a sociedade não tem noção exata de quanto esse procedimento está em voga. O livro em tela apresenta numerosos casos de lavagem cerebral exercidas pelos pastores. Assim, os iludidos, sofredores, acreditam em explicações mágicas, pois a nossa ávida credulidade seria uma das características mais comuns dos humanos. Não seria mera coincidência que no passado tenhamos achado que haveria uma relação causal entre os acontecimentos do dia a dia e nossos pensamentos, sonhos, rezas, desejos, gestos ou palavras. O inconsciente humano, ele processa várias informações ao mesmo tempo. Tem facilidade de gravar as emoções que nos sensibilizam. Costuma processar algumas emoções de maneira independente, separada ou escondida do consciente, e pode trazer à tona emoções, acontecimentos ou informações que estariam gravados em nossa memória de forma tão indireta, paralela ou mascarada, que teríamos dificuldade de reconhecer nossos próprios medos, necessidades ou angústias, e só executa as tarefas de forma seriada. E é comum que alguns fatos importantes retornem sob a forma de traumas, desejos, angústias, ansiedades ou sonhos. Assim, os lúcidos, sendo que os lúcidos já começaram a entender que a lenda do arquétipo Jesus pode ser desconsiderada e descartada, pois em termos de realidade e de regularidade cósmica, os milagres de Jesus são conceitos impossíveis e fora do mundo real. Assim, ser religioso é se submeter ao que o livro sagrado determina, assim como ter fé no que ainda não se pode provar. Nas religiões, tudo é predeterminado pelas suas leis arcaicas, pois os profetas seriam os únicos que falariam por Deus, né? E os religiosos acreditam na falácia de que fora de sua religião não haveria salvação, entre aspas, né? A fé religiosa, ela é tão viciante quanto álcool, cocaína e heroína, sendo que ao longo do tempo o iludido precisa aumentar o consumo diário do entorpecente religioso. Tanto que quando a doutrinação é interrompida, o crente passa por uma síndrome de abstinência e ele precisa superar os efeitos que a crença religiosa impôs ao seu cérebro iludido. As crenças religiosas e a realidade são processadas por diferentes estruturas do cérebro. Para os pouco racionais ou muito emocionais, não é necessário que as crendices sejam confirmadas pelos fatos do dia a dia, e sim que elas acalmem os medos, ou que diminuam as ansiedades do iludido. Por exemplo, uma vez uma moça, né, ela comentando um vídeo meu sobre Sara Shiva, ela disse: "Ai, vocês vão ver quando Jesus voltar". Aí eu disse para ela: "Olha, está escrito na própria Bíblia que os que tinham conhecido Jesus ainda estariam vivos quando ele voltasse. E até agora Jesus não voltou". Aí ela disse: "O que importa é que eu creio". Mas assim, né? Ela crê, ela não sabe. E existe uma grande diferença entre acreditar ou saber. Se houver uma prova irrefutável da existência de Deus, a gente vai saber. Então a gente não vai precisar acreditar. Por exemplo, a crença, tanto a fé como a crença religiosa são um autoconvencimento circular, um desamparo aprendido ou uma obediência à autoridade. O iludido submisso acredita sem questionar, se submete e se substitui à realidade por alguma fé que hipoteticamente emanaria de Deus através dos profetas, que seriam os únicos que falariam por Deus. Uhum. O iludido, assim, é muito difícil para quem está iludido se libertar dos mitos que desde a infância foram infiltrados na sua mente. A credulidade dos devotos é imensa, é um grande filão e garanta aos vigaristas do mercado sempre em alta, pois a religião é uma arma de dominação pelo terror, pela submissão ou por alguma suposta recompensa póstuma. A dogmática não religiosa não admite a dialética, isto é, pôr em prova qualquer um dos seus valores estabelecidos. Quando você tenta dialogar com um religioso,
Se você perguntar, cadê as evidências de que houve o que acontece na Bíblia? Aí eles vão acusar a gente de não ter fé. De chegar a não aceitar que Jesus é o nosso Salvador. Não é verdade? Ó, pesquise a religião predominante. Ó, mas vamos ver uma coisa aqui. E os religiosos, eles sempre dizem que uma pessoa sem Deus não tem ética. Não estou dizendo que religioso é mau caráter, mas existe uma crença de que quem não tem Deus no coração não é uma pessoa que tem ética ou valores morais. Olha, as religiões, a teocracia dita as normas do povo, a ética e a justiça perdem os seus valores e até atos de barbárie são aplicados. E a gente pode confirmar isso. A história mostra quantas barbáries já foram feitas em nome da religião. Agora pesquise a religião predominante nos presídios, hospícios e teocracias e você verá que não é o ateísmo ou complexo de Prometeu que oferece riscos para a sociedade, mas sim os que se deixam levar pelas paixões, fanatismo ou por alguma fé irracional, o que torna o devoto cego para a realidade. O ateu, ele corre atrás da felicidade terrena, mas Lisandro Rubens, ele afirma, né, que os religiosos esperam que as coisas caiam do céu ou que morramos para desfrutar algo que só existe nas mitologias religiosas. O ateísmo não nos priva de nada, muito pelo contrário, nos liberta da escravidão religiosa, que julga somente o que lhe convém, e nos liberta da hipocrisia e da preguiça mental. Eu sei o quanto foi difícil para mim quando eu comecei a contestar. Quando minha mãe dizia assim para mim: "Ô, Ateneia, será que isso que você quer é o que Deus quer?" Aí eu comecei a pensar: por que Deus não iria querer? Deus iria se intrometer em uma coisa tão minha, uma coisa tão pessoal minha, mas chega e não impede um doido de entrar numa escola atirando. E aqui, Lisandro Rubens, ele também diz que a vida dedicada à realidade exige força mental, pois não traz o conforto da existência ao serviço de algum ser maior do que a si mesmo, e destrói o tradicional consolo que a religião finge oferecer aos iludidos. E aqui ele diz: se você duvida do que leu, apresente um único argumento que justifica a existência do seu Deus, e que também não possa ser usado para justificar a existência do Saci, do Papai Noel ou de outras crendices. Hein? Assim, a Bíblia, ela reuniu e adaptou lendas de várias crenças. Aos iludidos, tudo parece certo, até porque a fé e a racionalidade são tão antagônicas que no mesmo cérebro só um prospera de cada vez. Já que os mais racionais, quem usa a cabeça, enxerga as contradições, os erros e os absurdos existentes nas mitologias religiosas, né? E é típico do religioso cascudo inventar significados para a existência humana, ainda que se trate de uma mitologia. Pois o cérebro religioso precisa de um propósito, de algum herói e de algum Deus em quem possa se agarrar. E o único modo de provar as versões religiosas é pela fé, e não pelos méritos do que se afirma. Então, Deus é um conceito abstrato do cérebro religioso, que é ativado quando o devoto entra em contato com seus amigos imaginários. Aquele senhor Miguel que eu falo, que é católico, eu costumo confrontá-lo. Eu pergunto a ele: cadê as provas das aparições da Virgem? Hein? Cadê as provas? Ele diz: mas aquilo aconteceu. Você não vê, você não acredita porque você não tem fé. Aqui, olha, Richard Lynn, professor de psicologia da Universidade do Ulster, na Irlanda do Norte, em parceria com Helmut Nyborg, da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e John Harvey, confirmam que as pessoas com cérebros mais sofisticados têm capacidade de contestar as versões religiosas e não acreditam no sobrenatural. No livro The God Genes, Os Genes de Deus, Dean Heimer explicou que a fé está conectada ao nosso DNA. Assim como o papagaio repete o que escuta, mas sem ter uma opinião própria, o religioso só consegue repetir o que decorou. É aquela velha história,
né? Assim como minha mãe, ela ficava acreditando no que os pastores diziam, que Deus recompensa grandemente as pessoas. E o desconforto aí, há muitas coisas, né? Ainda para se contestar. E é aquela velha história. Não adianta discutir com um religioso, ele não vai recorrer à razão. Não adianta você usar com muitos religiosos, assim, não todos. Não adianta você tentar usar a razão, porque eles não vão querer entender seus argumentos. Eles vão se agarrar às suas crenças, que já estão arraigadas. Então, bom dia a todos.